Este mês, o início da imigração de alemães para o Brasil completa 200 anos. Na reportagem de hoje, o Felipe Peixoto conta como o nazismo disparou a vinda de alemães e os efeitos da integração com a cultura brasileira. A Alemanha é um dos países com maior proporção de pessoas sem religião, 44% da população. Apesar da Alemanha ter muitas pessoas não religiosas, por muito tempo não foi assim. Um exemplo disso é a fachada deste pequeno hospital no interior do país. De um lado, entrada exclusiva para católicos e do outro, apenas para protestantes. Não podia misturar. A maioria dos alemães que migraram para o Brasil era protestante, o que tornou a vida deles mais complicada. Toda a parte de registros civis, nascimento, casamento, morte, tudo isso era feito pela igreja. E os cemitérios eram da Igreja Católica. Muitos cemitérios brasileiros não aceitavam enterrar protestantes. Por isso, os imigrantes tiveram que criar novos locais para sepultamentos, como este fundado em 1829 em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. O Brasil recebeu imigrantes alemães ao longo de todo o século XIX. Depois da Primeira Guerra Mundial, a média subiu bastante, principalmente na década de 1920, período em que o nazismo ganhava força na Alemanha. A ascensão de Adolf Hitler e seus delírios megalômanos levam o mundo à Segunda Grande Guerra. Em 1942, a entrada do Brasil na guerra contra a Alemanha nazista afeta ainda mais a vida dos imigrantes alemães e descendentes. A partir daí foi proibido, por exemplo, falar alemão nas ruas, em lugares públicos. Foi proibido ter escolas alemãs. Essas delícias alemãs são servidas neste restaurante em São Paulo, fundado por tripulantes de um navio que veio parar na costa brasileira justamente no começo da Segunda Guerra Mundial, o Vinduque. Eles não podiam voltar para casa, não tinha como, então eles tinham que se virar aqui. Valfrido, hoje dono do restaurante, trabalhou com os ex-tripulantes do navio. Ele e o irmão fazem questão de preservar a história. As pessoas encontraram um lugar para um recomeço, um lugar para lutar, para formar suas famílias. E eram pessoas firmes, eram pessoas de fé. No pós-guerra, Berlim seria dividida pelo mais famoso muro da história. A Guerra Fria criava a Alemanha Oriental, socialista, e a Ocidental, capitalista. O brasileiro Murat, que dirige um centro cultural em Berlim, se mudou para cá quando a divisão ainda existia. E os alemães estranhavam os imigrantes. Eles puxavam meu cabelo, passavam a mão na minha pele para ver se era preto realmente. Quase metade da atual população da Alemanha nasceu depois da queda do Muro de Berlim. O que eles conhecem são alguns resquícios dessa cortina de ferro que estão espalhados em alguns pontos de Berlim. O esforço do país agora é para deixar essa divisão no passado e integrar cada vez mais a população que mora aqui. Um dos desafios é acabar com o preconceito contra imigrantes e seus descendentes. Alguns pesquisadores alemães tentam buscar respostas na experiência brasileira de integração de culturas. O que se pode aprender é conviver, por exemplo, em comunidades muito mais heterogêneas. Amanhã, no último episódio da série, as lições da Alemanha na área da educação e o caldeirão cultural de Berlim, que atrai multidões.